E o nosso grupo vai falar um pouco sobre o arcadismo, renascentismo e neoclassicismo, e dentro dele vamos falar um pouco sobre as literaturas e as artes plásticas. Arcadismo. Em geral, o arcadismo foi um movimento literário presente no século XVIII, tendo como objetivo a retomada dos elementos da antiguidade clássica, sendo temáticas greco-romanas e latinas pela ênfase em descrições bucólicas da natureza. Os poetas árcades faziam textos contemplativos em busca do equilíbrio e da restauração do caos, cobiçando uma visão de paz e uma vida tranquila. O arcadismo se aproximou dos ideais do iluminismo e procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista. Bom, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político. Surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, assim como no arcadismo, foi gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. E o termo Renascimento ele foi criado no século XVII para descrever o movimento artístico, que surgiu um século antes, designando mudanças econômicas e políticas neste período. Bom, e o contexto histórico do Renascimento, ele ocorreu durante a transição da Idade Média para a Modernidade, que resultou em que os indivíduos passaram a ter contatos com povos, de diferentes culturas, e assim foi como se eles influenciavam no modo de enxergar o mundo dessas pessoas. Porém, apesar de ter sido um momento de alterações consideráveis para a Europa, não houve uma total ruptura. Afinal, mesmo considerando as mudanças urbanas e no comércio, as cidades nunca desapareceram totalmente, e os povos não deixaram de comercializar-se entre si. Agora irei falar sobre o neoclassicismo. O neoclassicismo representa um movimento artístico e cultural que envolve a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Surgiu no século XVIII, na Europa, se espalhando pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX. Recebe esse nome uma vez que esteve baseado aos ideais clássicos, ou seja, oposição ao exagero, rebuscamento e complexidades do barroco. Entre as características do neoclassicismo estão imitação da natureza, simplicidade e equilíbrio das formas, racionalismo e idealismo, temas mitológicos e cotidianos, entre outros. Seu contexto histórico. Tratou-se de um período de profundas mudanças sociais em vários aspectos. Entre os séculos XVIII e XIX, existiram mudanças no campo filosófico, ascensão do iluminismo, do ponto de vista tecnológico, a Revolução Industrial, também mudanças significativas no âmbito político, a Revolução Francesa e na esfera das artes, um cansaço da estética barroca. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a definição de artes plásticas. Artes plásticas é o conjunto de manifestações artísticas constituído pela pintura, arquitetura, escultura, arte têxtil e toda expressão humana que transforma materiais em imagens e objetos com sentido artístico. As artes plásticas são avaliadas por sua forma ou conteúdo. Artes plásticas no Renascimento. A pintura na arte renascentista teve como base o rigor científico, o que deu às telas uma melhor perspectiva dimensional e senso de realidade. Além disso, foi nesse período que surgiu a pintura a óleo, que permitiu a criação de peças mais elaboradas, uma vez que o tempo de secagem era superior. A expressão artística do Renascimento era um retrato do dinamismo da época. As figuras das artes plásticas movem-se mais livremente, com naturalidade de expressão, com elegância e ritmo, contrastando com a arte medieval, mais solene, rústica e simbólica. Artes plásticas do arcadismo. As principais características das obras do arcadismo brasileiro são valorização da vida no campo, crítica da vida nos centros urbanos, uso de apelidos, objetividade, idealização da mulher amada, abordagem de temas épicos, linguagem simples, pastoralismo e fingimento poético. Falando agora sobre literatura. A literatura no arcadismo propõe uma literatura compromissada com a simplicidade. Nesse sentido, os escritores valorizam 4 palavras que consistem no ideário arcade: clareza, razão, verdade e natureza. A literatura renascentista é caracterizada pela adoção de uma filosofia humanista e pela recuperação de literatura clássica da antiguidade. Se beneficiou da disseminação da impressão da razão, verdade e natureza. A literatura renascentista é caracterizada pela adoção de uma filosofia humanista e pela recuperação de literatura clássica da antiguidade. Se beneficiou da disseminação da impressão na última parte do século XII.